Bonsoir, bonsoir Natália, duas Natálias, bonsoir Laura. Ça va? Bonsoir. Ça va? Parfait. Ah, Ça va très bien, merci, merci. Ok. On va commencer em quelques minutes. Vocês me escutam bem, todo mundo? oui. D'accord, très bien. Parfait. Ok, em 2 minutinhos a gente começa, tá? Ok, on y va. Bonsoir, tout le monde. Todo mundo tá bem? Como é que foi o feriadão? Tava com saudade de vocês já, 2 semanas já. Foi bom? Se divertiram, viajaram? Qu'est-ce que vous me dites? Oui? Oui. D'accord, très bien. Vamos lá. Ok. Hoje a gente vai ver sobre verbos, tá bem? Então preparem caderno, papel, caneta para anotar, tá bem? Porque a gente vai falar só dos verbos em francês hoje. Como que conjugam os verbos no presente, algumas particularidades, tá bem? Vai todo mundo sair craque aqui, ok? Nous pouvons commencer? Oui? Oui. D'accord. Oui. On y va. Pour commencer, on va commencer por la première conjugaison. Em francês, gente, as conjugações dos verbos, elas são divididas por grupos. A gente vai começar vendo o primeiro grupo. Como assim? Como assim grupos? Existem grupos de verbos em francês. Existem os verbos do primeiro grupo, os verbos do segundo grupo e os do terceiro grupo. No primeiro grupo são os verbos mais comuns, a maior quantidade de verbos também, tá? São os verbos que terminam em ER, ok? ER. Alguém tem um exemplo de verbo que termina em ER? Eu vou jogar um. Manger. O verbo manger, muito bem. Alguém? Outra pessoa? Um outro exemplo, o verbo parler. Também é um verbo que termina em ER. Mas alguém tem um exemplo? Hum?
Não? Olha um outro. O verbo aimer. A maioria dos verbos em francês, gente, terminam em ER. São verbos regulares do primeiro grupo. Mas existe uma exceção, porque nem todos são flores, não é isso? A exceção a essa regra é o verbo aller, que é um verbo que termina em ER, mas ele é irregular, tá bem? Ele não entra na regrinha, tá? É uma exceção. Pode falar, João Pedro. Professor, eu acho que eu não ouvi, eu não Ah, sei se você disse, mas essas conjugações que você diz dos grupos, por exemplo, do ER, né? uhum. Aí eu acho que o outro é IR, correto? Isso, exatamente, E, exatamente. e esses terminações que você colocou, ES, é tudo no presente, correto? Tudo no presente. A gente vai falar só de presente hoje, tá bem? Tá, obrigado. Vamos falar só do presente, porque o passé composé precisa de uma aula só para ele, tá? O negócio é difícil. Mas vocês conseguem, vocês conseguem. Tô deixando vocês com medo, não, tá? A gente vai no primeiro, no presente mesmo. Vamos falar só de verbos no presente, tá bem? Então, os verbos do primeiro grupo são os verbos que terminam em ER, no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Um verbo que não foi conjugado. Por exemplo, o verbo parler é um verbo no infinitivo. Mas se eu conjugar, aí eu vou conjugar ele usando as desinências que estão aqui. Je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il ou elle parle. Ok? Compreenderam a diferença entre um verbo no infinitivo e um verbo conjugado? Oui? Oui. Parfait. Très bien. Então, quais são as desinências? Como eles são verbos regulares, todos os verbos regulares vão seguir a regrinha. Tem uma exceção que eu falei, que é o verbo aller, tá bem? O verbo aller é a única exceção. Mas os outros que terminam em ER vão seguir essa mesma regra. Que regra é essa? Você vai adicionar a desinência. E como é que vocês fazem isso? Vocês pegam um verbo, vou usar o verbo aqui, o verbo parler, tá bom? Quando você usa o verbo no infinitivo, para você pegar o radical, é só tirar o ER. Então, o radical de parler é parle, termina no L. Até aqui vocês compreendem? Bonsoir, Petro. Oui. Oui? Tirou o ER, agora vocês vão adicionar as desinências para cada pessoa. Gente, toda pessoa tem sua desinência, mas a pronúncia ela é igual em 4 delas. Somente em 2 vocês vão pronunciar diferente, tá? Isso é muito importante. Então, por exemplo, com o eu, o je, a desinência é e. Então, você pega o radical, que é parle, e adiciona o e na primeira pessoa, que vai ficar como je parle. Termina no E. Na verdade, termina no L. O E não é pronunciado, mas se escreve. Repetir. Je parle. Je parle. Je parle. Com tu vai ser a mesma coisa. Tu, pronúncia igual. Tu parle. Só que agora o final vai ser com ES, porque você conjugou com tu. Ok? Mas a pronúncia é a mesma. Je parle, tu parle. Já na terceira pessoa, é il, elle ou on parle. Também termina só com o E. E a mesma pronúncia. Então vamos lá, repetir avec moi. Je parle, Je parle. Je parle. tu parles, Tu parles. Tu parles. il, elle, on parle. Ele, On parle. Parle. Muito bem. Veja que a pronúncia é a mesma. Vai ter uma diferencinha ali na escrita, não é isso? Ok. Vocês conhecem todas essas pessoas aqui? O il é ele, ele. O elle é ela. Ela. e o É nós, mas é tipo a gente. A gente. Muito bem. O on é agente, tá bem? Tem um sentido no plural, mas a gente conjuga no singular, como a gente faz o português e eu estou fazendo exatamente agora para vocês. Ok? É a mesma coisa. Por que que ele existe? Para facilitar. Mesmo que seja no plural, você usa o on para facilitar a sua conjugação. Você usa na terceira do singular.
On parle, a gente fala. Compreenderam? Mas existe o nós, que é o nu. E aí, a gente vai adicionar a desinência on. Vai ficar como, então? Parlons. No parlon. Veja que agora o som mudou. No parlon, porque terminou em O-N-S. Com nós com nu é no parlon. Com o vu também vai mudar o som. Agora você vai pronunciar o E forte, fechado. E vai ficar como? Parler. Vous parlez. Bem forte, tá? Vous parlez. Vous parlez. E aí você pronuncia o E. Mas na terceira do plural, você não vai pronunciar novamente. Você vai ter que escrever o ENT, mas você não vai pronunciar. Então vai ser il, o L, parle. Mesmo som do singular. Repetir. Il parle, elle parle. Il parle. Il parle, elle parle. Elle parle. Mas agora com ENT no final. Ou seja, na escrita você consegue diferenciar singular do plural. Mas falando é a mesma coisa, tá? Il parle pode ser tanto ele fala quanto eles falam. Ok? A pronúncia é a mesma. Como que eu vou saber, professor? Contexto. Se o verbo começar com vogal, aí dá para diferenciar por conta da junção. Mas se o verbo não começa com vogal, a pronúncia é a mesma. Tá bem? Podemos continuar? No E? Oui. Vamos lá. E aí, como eu expliquei, o verbo parler. Vamos lá novamente. Repetir. Je parle. Je parle. Je parle. Tu parles. Tu parles. Je parle. Il, elle, on parle. Il, elle, on parle. Vous parlez. Vous parlez. Nous. Il e elle parle. Il, elle parle. Muito bem. Ver se tem outro. Olha aqui um verbo que começa com vogal. O caso do verbo emer, que também é regular. Ele termina com ER. Você pega o radical e junta. Só que ele tem uma diferença, porque como ele começa com vogal, algumas pessoas vão se juntar ao verbo, como é o caso do je. Então a gente vai pronunciar eu gosto, repetir, j'aime, j'aime. J'aime. Como é que fica tu gostas? Tu Tu aimes. aimes. Tu aimes, muito bem, mesma pronúncia. Como é que fica a gente gosta? On aime. On aime, muito bem, junta com o som de N. On aime. Se fosse ele gosta? Il aime. Il aime, parfait, junta o som de L. Se fosse nós gostamos? Nous aimons. Nous aimons. Nous aimons, com som de Z, muito bem. Nous aimons, aqui a gente junta o S com som de Z. Nous aimons e com vous seria? Vous aimez. Vous aimez, muito bem. Que os únicos sons diferentes são com nous e com vous. Nous aimons, vous aimez. E il ou elle? Eles gostam, seria como? Ils aiment. Ils aiment. Sem o som do E. Ils Igual no aiment. singular. Ils aiment. Muito Ils bem. aiment. Ils aiment, elles aiment. A gente não pronuncia o ENT, tá bom? E fica com o mesmo som do singular. Mas aqui eu diferencio, não é isso? O singular é il aime, o plural ils aiment. Tem uma diferença, não é? Dá para saber aqui a diferença. Tout le monde a compris? Oui? Oui. Parfait, on y va. Para conjugar, eu quero agora que vocês conjuguem esses verbos para mim, pode ser? Eu vou dar 3 minutinhos só para vocês tentarem conjugar todos eles. E aí a gente vai corrigindo junto, ok? Vamos lá, conjuguem os 4 verbos. Todos são regulares que terminam em ER. Qualquer dúvida, é só perguntar, tá bem?
Professor, você pode só lembrar de novo as terminações, por favor? Sim, eu posso voltar aqui rapidinho. Aqui. Tirei uma foto ou um print, pode ser? Foi? Foi, eu acho que eu tava mutado. Obrigado. Ah, ok. Conseguiram ou estão terminando ainda? Ainda não terminei. Ok. Vou dar mais uns minutinhos, então. Não se preocupe não, que a aula hoje é mais prática. Praticar conjugação de verbo, tá bem? Ok, c'est bon? Oui. Ó, on va corriger. E aí eu vou escrevendo aqui no chat com vocês, tá? Le premier verbe, c'est le verbe étudier. Como é que fica? A primeira pessoa, eu estudo. Fica J'étudiais. sem o som do E. Termina no I, mas com o E no final. J'étudiais. J'étudie. Di. Muito bem. J'étudie. O tu. Tu étudies. Tu étudies com ES, não é isso? Isso. Il ou elle. Il, ela étudie. Étudie. Parfait, Com E no mesmo final. som. Muito bem. Nous Étudiants. Nous étudions, parfait, nous étudions, muito bem. Vous Vous Étudiez. étudiez.
Vous étudiez, il ou elle Étudie. Je étude. Et non, étudie, parfait. Étudie. Ils étudient, elles étudient. Com o ENT à la fin, d'accord? Tout le monde a compris? Oui, oui. Muito bem, muito bem. Muito bom, gostei de ver. E o verbo regarder, que é o verbo assistir. Regarder, como é que fica? Regarde. Je regarde, Regarde. tu regardes, il ou elle Regarde. regarde. Très bien. Nous Regardons. regardons. Vous Regardez. Regardez. vous regardez. Il ou elle Regarde. regarde. Parfait. Com ENT à la fin. Tout le monde a compris? Fizeram todo mundo assim? Très bon. Le verbe travailler, que é trabalhar. Je Réveiller. Travail. travaille. Termina no I. Je travaille. Os, Tu. professor, Oi. os dois L's, então, também não são pronunciados? Nesse caso, João, tem uma regra no francês que quando vem o I seguido de dois L's, a gente faz um som como se fosse um I continuado, sabe? Ah, tá. Um I que estica. Então Tá. a gente vai pronunciar travailler. Travailler. Nesse Travailler. caso, como a gente não tem o E, só tem o E e o S, a gente não vai pronunciar o E. Então vai como se fosse terminar no I. Travailler. Travailler. Então Ok? seria um E mais puxado. Isso, é um I alongado. Um I alongado. Tá bom. Travailler. Ok? Tá bom, obrigado. De rien. Então, je travaille, tu travailles, il ou elle Travail. travaille. Mesmo som. Nous Travelon. travaillons. Nous travaillons. Mas o som está correto. Vous Travailler. Vous travaillez, com som de E no final. Il ou elle Travail. Travail. travaille. Muito bem. O mesmo som com ENT no final. Il travaille, elle travaille. Parfait. E por finir, o verbo manger. Je mange. Je mange, Tu manges. tu manges. Il Il ou elle Mange. mange. Parfait. Nous Mangeons. nous mangeons. A gente escreve o E, mas fala on. Nous mangeons. Tá bem? Nous mangeons. Vous Manger. vous mangez. E il ou elle Manger. manger ou mange? Mange. Manger. Mange. Os Porque crias tá de no- Duolingo não erraram esse. Muito bem, muito bem. Exatamente. Il mange la pomme rouge. Exatamente. Pronuncia mange. Ok? Mesmo no plural, o NT a gente não pronuncia. Fica igual ao singular. Il mange, elle mange. No plural. Tá bem? Ok? Muito bom. Oui. Parfait, muito bem. Esses são os verbos do primeiro grupo. Vamos agora para a segunda conjugação, que são os verbos que terminam em IR. Os do primeiro grupo são os verbos que terminam em ER. Agora a gente vai para os verbos que terminam em IR, são do segundo grupo. A quantidade é menor, porém ainda é uma boa quantidade de verbos, tá? Eles se conjugam da mesma forma, tá? Tem as mesmas terminações, tá bem? Isso não significa que todos os verbos que terminam em IR são regulares, estão do segundo grupo. Aqui começa um problema, tá? Não tem uma regrinha para saber qual vai ser regular ou não. Tá bem? O uso é que vai dizer para a gente se ele é irregular ou não. Eu vou falar que a grande maioria é regular, mas outros não são. Por exemplo, o verbo partir, ele termina em ER, mas ele não é regular.
O verbo venir, ele termina em IR, mas ele não é regular. Tá bem? Mas os outros que terminam em IR, como o verbo finir, é regular. O verbo grandir também é regular, tá bem? Mas a gente vai focar só nos regulares, tá bem? Agora, os que terminam em IR e são regulares. Para você conjugar ele, já tira o print aí. Você tira o IR do verbo e põe as terminações. Você vai pegar o radical do verbo e vai colocar as terminações. Quais vão ser? Com G vai ser I e S. Com T, mesma coisa, IS. Com il, el, on vai ser I também. Veja que é os três sons de I. I. Mas é escrito com T na terceira pessoa, tá bem? Na primeira do plural, nu vai terminar com ISOM. Com vu vai ser IC. E nesse caso aqui, a gente não vai pronunciar igual ao singular. Nesse caso, a gente vai até os dois S's. Repetir. Is. Isso. Isso. A gente não pronuncia o ENT, mas vai até os dois S's. Isso. Tiraram print? Anotaram? Vamos ver alguns exemplos. Aqui, novamente, as terminações para vocês, tá? Os verbos que terminam em IR são regulares. Então, com G vai ser I, com T, I, com il, el, on também I, mas com T no final. Nu vai ser ISOM, vu, IC, il, o L, is. Vamos ver na prática. O verbo finir, ele é um verbo regular, termina em IR. Então, a gente vai tirar o IR e vai adicionar as desinências. Repetir avec moi. Je finis. Je Tu finis. Tu finis. finis. Elles ont fini. Elles ont fini. Nous finissons. Nous finissons. Nous finissons. Vous finissez. Vous finissez. E il ou elles finissent. Il, elles finissent. Finissent. Parfait, très bien. Il ou elles finissent. Muito bem. Viram que também segue a mesma regrinha lá do só tirar pegar o radical e colocar as desinências, tá? Que vai servir. Se ele for regular, se ele não for, não vai servir. É diferente, tá bom? Um outro verbo regular, o verbo repetir, air. Air, Air. que é o verbo odiar. Haïr. Repetir avec moi. Eu odeio vai ser je haïs. Je haïs. Tu haïs. Tu haïs. Il, elle, on haït. Il, elle, on haït. Nous haïssons. Nous Nous haïssons. haïssons. Vous haïssez. Vous haïssez. E il ou elle haïsse. Il, elle, haït. Il ou elle haïssent. Professor, nesses Oi. casos sem o H não faz a junção? Eu tô em dúvida. Tô com uma dúvida séria aqui, porque eu não sei se esse H ele veio de uma outra construção, se ele é aspirado ou não. Por isso que eu não falei, mas eu vou já saber, rapidinho, tá? Só um minuto. Porque se for um H mudo, você faz, obrigatório, tá bom? Se não, você não pode fazer. Deixa rapidinho eu pegar aqui a conjugação, tá bem? Só um segundo. Tem algumas palavras em francês que o H ela é aspirado. Não é mudo. Se o H for mudo, tá dentro da regra. Se não for, você não pode juntar, tá bem? Deixa eu ver aqui. Pronto, eu estava certo. Não se pode fazer a junção com o verbo air, tá? Esse H, ele não é mudo, ele é aspirado.
Apesar de tudo ser mudo, se vocês me entendem. Mas quando vem de uma outra base linguística, a gente não pode fazer a junção, só quando é H mudo, tá bem? Então é nous haïssons, vous haïssez, il haïsse, elle haïsse, no plural, tá bem? Todo mundo Beleza. compreendeu? Parfait. É, bien. Mas muito boa pergunta, porque até eu tirei minha dúvida. Você sabe, você sabe. Um outro verbo regular, o verbo choisir. Vocês sabem que verbo é esse? Já está aí, né? É o verbo escolher. Como é que fica, então, a primeira conjugação? Eu chutaria choise. Com o i forte. Choisi. Je choisis. Tu choisis. Choisi também. Aham. Il, ou elle, ou on Choisi. choisit. Nous, Choisissons. com som de dois S. Nous choisissons. Nous choisissons. Vous. Choisissez. Vous choisissez, com som de S mesmo. Vous choisissez. E il ou elle choisissent. Choisissent. Il choisisse, elle choisisse. Ok? Compreenderam? Pegaram as terminações, anotaram? Podemos fazer uma outra atividade agora? Espera só um pouquinho para eu copiar esse choisir. Dá bem, pode copiar. Me avisa quando terminar, tá? Pronto, obrigada. Parfait, on y va. Vocês agora vão conjugar esses 4 verbos que estão aqui, seguindo a mesma regra, tá? Os verbos que terminam em IR. O verbo grandir, o verbo agir, batir e envahir. Vamos lá. Vou dar uns 4 ou 5 minutinhos para vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar. Professor, Oui. eu fiquei com uma dúvida aqui, tipo, na escrita do envair Uhum. e do
tipo assim, a escrita do nu ficou estranho, mas segue a mesma lógica? Sim, vai ficar nous en va, Ison, nous en va e som. Nous en va e som, sem, exatamente, ok? sem reproduzir o som do H, né? Sem reproduzir o som do H. Nous en va e som. Tá, Mas ele obrigado. vai, o H escreve, tá bem? Tá. Não, sim, sim. É porque a escrita aqui tava muito confuso, né? Sim, E sim. Ele, aí. ele realmente é bem difícil a Tá escrita bom. dele. Obrigado. Mas tá correto, tá? Derriam. Ok, c'est bon? Vous finissez? Oui? Oui. D'accord. On va corriger donc. Le verbe grandir vai ficar como? Yoga, Gandhi. J'ai grandi com IS no final, não é isso? Parfait. Grande. Tu grandis também. Il ou elle. Il ou elle
Grandi também, mas com T? Exactement. Il grandit, elle grandit. Com nous. Nous, Nous grandissons. não ouvi, Marcela, repetir. Nous Grandissons. grandissons. Vous Grandissez. grandissez. Il ou elle Grandisse. grandissent. Parfait. O verbo grandir é o verbo crescer, tá bem? Il grandissent, elles grandissent, eles crescem. Ok. On va pour le verbe agir, maintenant. Como é que fica a primeira pessoa? J'agis. J'agis, muito bem. J'agis, parece um trava-língua. Com tu, Tu agis? tu agis. E il ou elle Agis também, mas com T? agit. Isso. Com nous, Nous agissons? nous agissons. Nous agissons. Vous Vous agissez. Vous agissez, muito bem. Vous agissez. E il ou elle Agissez. agisse. Ils agissent, elles agissent. É todo trava-língua, tá? É assim mesmo. Verbo bâtir, construir. Je Bâti. bâtis, eu construo, muito bem. Tu Bâti. bâtis. Il ou elle Bâti com T. isso, bâti com T. Il bâtit, elle bâtit. Nous Bâtissons? bâtissons. Nós construímos, nous bâtissons. Vous Bâtissez? vous bâtissez. E il ou elle Bâtisse. bâtisse. Muito bem. Il bâtisse, elle bâtisse. Parfait. E por finir, esse ainda é mais complicado. O verbo envahir. Como é que falou? Eu invado. Je envahis. J'envahis. Tudo junto. J'envahis. Tu Envahis. envahis. Tu envahis. Il ou elle Envahis. com T no final. Il envahit, elle envahit. Nós invadimos. Nous envahissons? Envahissons. Nos envahissons, muito bem, nos envahissons. Deixa eu só botar o H que eu esqueci. Nos envahissons. Vos, o que? Já ia falando. Vous envahissez. Vous envahissez, muito bem. Vous envahissez. Il ou elle Envahissez. envahisse. 50 mil palavras para falar envahisse, tá correto, tá? Eles envahissent, elles envahissent. 50 mil letras, tá? C'est ça. Tout le monde a compris? Oui? Muito bem. Esses são verbos regulares do segundo grupo. Agora, como nem tudo na vida são flores, vamos ver os verbos do terceiro grupo. Que, na verdade, gente, o terceiro grupo são todos os verbos irregulares, tá? Tudo que não é regular tá no terceiro grupo. Ficou o grupão do terceiro lá, tá bem? Ou seja, cada verbo aqui tem a sua própria conjugação. Às vezes, o singular é igual do primeiro grupo e o plural é igual do segundo grupo, tá? Ou o contrário. Então, eles são irregulares, não tem como você saber, tá? É o caso, por exemplo, do verbo recevoir, que termina em uar, O-I-R. É um verbo irregular. Répétez avec moi. Je reçois. Je reçois? Reçois. Tu reçois. Tu reçois? Reçois.
elle, on reçoit. Il, elle, on reçoit. Veja que até o radical dele é diferente, né? Recevoir. O recevoir é o verbo receber, tá? Je reçois, eu recebo. Tu reçois, tu recebes. Il reçoit, ele recebe. Tá bem? Ele é um verbo irregular. Mas veja que no singular, a terminação é a mesma do singular do grupo, né? IS, IS, I, IT. Não é isso? Vocês lembram? Oui. Mas o plural dele, a terminação já vai ser a mesma do primeiro grupo. Então, cada verbo com sua particularidade, tá? Verbo irregular é verbo irregular. Repetir. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons. Vous recevez. Vous Vous recevez. recevez. Il ou elle reçoivent. Il, elle, reçoit. Reçoivent. Ou seja, o verbo irregular. Aprendemos com prática. Olha um outro, o verbo connaître, conhecer. Quem pode conjugar para mim? Alguém pode? Eu ajudo. Marcela. Je connais. Aham. Tu connais. Oui. Il, elle, on connaît. Nous connaissons. Parfait. Vous connaissez. Isso. Ils, elles connaissent. Connaissez. Papel conhece. Conhece. Il conhece, elle conhece. Ok? Mas muito bem, Marcela. Très bien. Esse é o verbo conhecer. Outra pessoa para conjugar o verbo savoir, o verbo saber. João Pedro. Je sais, Aham. tu sais, Uhum. il, elle, on sait, Uhum. nous savons. No savon. No Pode savon, ir, não, no não savon. junta o SS também, nesse caso ou não? Não, nesse caso não. No savon. Separa, tá? Porque savon. termina com consoante, consoante, não junto. No savon. Vous savez, Isso. il, elle savent. Save. Parfait, João Pedro. Très bien. O verbo saber. O verbo plaire. Ana Roberta. Je plais. Tu Uhum. plais. Il, elle, on. A pronúncia é a mesma? Plais também? Plaît também, mesma coisa. Je plais, tu plais, il, elle, on plaît. Com nous. Nous plaisons. Uhum. Vous plaisez. Il, elle, Parfait. plaisez. Plaise. 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 Parfait. Très bien. Tô gostando que no final vocês estão chegando perto. É o mais complicado é o plural, porque não pronuncia o ENT, né? Mas tá ótimo. Muito bem. Très bien. O verbo boire. Olha como é o verbo beber em francês. Isabela Carvalho. Je bois. Uhum. Tu bois. Il, elle, on boit. Isso. Nous buvons. Et vous buvez. Porque, Isabela, esse som de U tem aquele biquinho. No bivon. Ah, buvons. Isso, no bivon. Vous buvez. Isso. Il, elle, Boave. boivent. Boave. Termina no V. É assim mesmo, tá? Boivent. No bivon, vous buvez. Aí nós bebemos no bivon. Totalmente diferente de boar, no infinitivo, né? Verbo beber. Então, são Oui. verbos irregulares. O verbo mentir, como é que se conjuga? Deixa eu ver. Outra persona. Laura. Je mens, tu Uhum. mens, il, elle, on ment, nous mentons, vous mentez, il, Isso. elle ment. Il, elle mente. Très bien. Parfait. A gente pronuncia o T aqui bem leve, porque o NT não vai ser pronunciado. Aí ele ganha força, tá bom? Só por isso. Correto, Laura. Très bien. Il mente, elle mente. O verbo dormir. Natália. A outra Natália. Natália Araújo. Je dors, Uhum. Sem o S. Je dors. je dors, tu dors, il, elle, on dort, Uhum. nous dormons,
Isso, Vous dormez. isso. Il, elle, dorment. Dorme. Dorme. Parfait, termina no M. Très bien, Natália, merci. Verbo dormir. Pour pratiquer. Em dupla, construa um diálogo usando os verbos a seguir. Eu vou deixar como atividade para casa, tá bem? Tudo bem, Petros, tudo bem. Pode ficar na chamada, a gente conversa. Como atividade para casa, eu quero que vocês criem frase usando esses verbos. Eu não vou passar em dupla, não, porque às vezes dá problema de um não conseguir conversar com o outro, tá? Mas eu quero que cada um crie uma frase usando cada um desses verbos. Pode ser? Chanter, danser, manger, dormir, être, avoir, esses aqui principalmente, tá? Saibam conjugar o verbo être e o verbo avoir. E o verbo a ler também, esses três. São verbos irregulares e são muito importantes. Tá bem? Procurem a conjugação e criem frases com eles. Pode ser? Conto com vocês? Professor, são só frases soltas. não Soltas diálogo. mesmo, só uma frase, tá? Pode ficar Ok. tranquilo. Uma frase para cada verbo. Pode ser em primeira pessoa, em segunda, em terceira, pode ficar à vontade, tá? Mas uma frase com cada um, tá bem? Porque na hora eu vou só perguntar para cada um, tá? E aí vocês tá. veem. Então, não precisa gravar, é só a gente fazer a conjugação. Isso, não pra precisa aula. gravar, tá bem? Não precisa não, se preocupem não. Eu sei que muita gente tem vergonha, tá? Mas não vou pedir não para vocês gravarem não, tá? Mas façam, por favor, porque aí na aula aqui vocês falam. E aí eu vou só corrigir se tiver algum probleminha de conjugação, de pronúncia, tá? Ok? Gostaram da aula dos verbos? Essa aula é mais prática mesmo, tá? É mais... sim. Verbo é Sim. prática. Façam isso essa semana. Eu já botei o PDF lá na plataforma e vou mandar também no grupo, tá? Esse slide e o PDF com as atividades semanais. E pratiquem verbos. Vocês já estão muito bem. Eu gostei demais da pronúncia já, tá? Só pratiquem que vai melhorar ainda mais, ok? Parfait. Merci beaucoup pour votre présence. Au revoir, à la prochaine. Arrasaram mesmo. Au revoir, merci beaucoup. Foi muito bom, foi Au muito bom. revoir. Oi, Petros. Professor, é que eu queria saber. Professor, boa noite. É que eu queria saber se podia Ah, mandar foto do chat quando a aula terminar a aula de gravar a aula. sei. Aí quando assisto as aulas gravadas, não dá pra ver o chat. Pois eu vou começar a adicionar o bloco de notas lá também, porque vem tanto a gravação quanto o bloco de notas, tá? Sim. Com o chat. Eu vou começar a adicionar lá também. Muito obrigado, Petros. Mas eu vou Tá bom. te enviar, pode ser no privado? Pode ser. Agora, me manda um oi lá, que aí eu te mando agora o que eu escrevi no chat. Mas eu vou deixar na plataforma também agora, tá? Muito obrigado por me lembrar disso, tá bem? Nada? Tá bom, vou te mandar um oi aqui. Manda lá. Tchau, Tchau, tchau. professor. Au revoir. Au revoir.